Olá, adolescentes! Bem-vindos mais uma vez. Gravamos esse conteúdo especial, esse conteúdo extra, para falar de algo muito especial. Não sei se você já ouviu falar sobre hora silenciosa. Hora silenciosa é o hábito de você separar um momento para estar a sós com Deus. Não é algo só do acampamento, é algo que é muito bom para a nossa vida. Então, o hábito de você separar esse tempo para estar com Deus, quando Ele fala com você por meio da palavra dEle, é assim que Deus fala conosco, e você tem a oportunidade de falar com Deus por meio da oração. Isso é hora silenciosa. Se você olhar na descrição desse vídeo, você vai ver que tem aí um arquivo, que é um material que nós preparamos específico para o acampamento, que se você quiser também usar, vai ser uma boa ferramenta. Essa é a primeira dica que eu gostaria de te dar. Você vai precisar de uma Bíblia, né? Você precisa da tua Bíblia. Eu tenho aqui a minha Bíblia em papel, mas tenho também no celular. Se você tem no teu celular ou pela internet de alguma forma, hoje tem várias formas como você consegue ter uma Bíblia. Então você vai precisar disso, tá bom? E é bom que você tenha uma ferramenta para te ajudar, te guiar, para saber para onde você vai, né? Que texto bíblico ler, qual tema estudar ou alguma coisa assim. Tá certo? Então, nesse manual que nós disponibilizamos para você, tem algumas instruções como fazer a sua hora silenciosa. E eu te convido então para ter esse tempo junto comigo, fazermos juntos uma hora silenciosa modelo, juntos, aproveitando da palavra de Deus, para você aprender, você que não tem essa experiência também. Tá bom? A primeira dica que podemos fazer é começar em oração. Quando nós vamos ler a Bíblia, não estamos a ler um livro comum, nós precisamos de reverência, precisamos pedir a ajuda do próprio Deus para entender a sua palavra. Então eu te convido para orarmos pelo nosso tempo de estudo na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento que vamos mais uma vez olhar para a tua palavra e buscar aprender dela, nós pedimos que o Senhor seja bondoso, misericordioso conosco e nos ensine. Abra os nossos olhos mesmo, para que possamos ver as maravilhas da Tua Palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, depois dessa oração, tem alguns passos importantes. E o próximo é, então, ler a Bíblia várias vezes. Então, por exemplo, vamos começar lendo o texto bíblico. Nosso texto de hoje é Filipenses 4, de 4 a 7. Vou ler na NVI primeiro, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Que tal lermos em outra versão? Se você tem a sua Bíblia no seu celular, por exemplo, ou pela internet, você consegue ter acesso a outras versões. Por exemplo, eu vou ler aqui na versão Revista e Atualizada, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem sabe podemos ainda tentar numa terceira versão, a nova versão transformadora, NVT, diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve.
Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Voltando então para a nossa versão principal aqui, a NVI, depois de lermos várias vezes o texto, buscarmos perceber bem o que ele está a dizer, nós precisamos então meditar naquilo que lemos. E podemos responder principalmente duas perguntas no processo então de observar, de interpretar, de aplicar o texto bíblico. A primeira pergunta principal é: o que o autor está a dizer? Ou seja, o que é que eu percebo? E algumas perguntinhas me ajudam a entender então o que o autor está a dizer. Por exemplo, eu pergunto: o que? O que ele está a dizer? O que eu vejo nesse texto? E nesse caso aqui me chama a atenção um chamado de Paulo para que nós nos alegremos no Senhor. E essa alegria seja então refletida em amabilidade e confiança. Outra perguntinha: quem? Quem é que escreve isso? É interessante que nós vemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. É muito importante quando lemos um texto da Bíblia percebermos de onde ele está, de onde ele vem, né? Que tipo de texto é esse? No caso, nós estamos a falar da carta aos Filipenses, ou seja, foi uma carta escrita por Paulo aos crentes ali de uma cidade chamada Filipos, os filipenses. Então é importante nós percebermos esse contexto, quando acontece isso, se é no Novo ou no Antigo Testamento, outras características desse texto. Então quem? O apóstolo Paulo é que escreve aos Filipenses. Onde? É interessante saber nesse texto que quando Paulo escreve, ele está a escrever da prisão. Uau! Ele está a fazer um chamado para que as pessoas se alegrem escrevendo da prisão. Isso faz diferença. Outra perguntinha que podemos fazer na nossa compreensão é: por quê? Por que ele diz que podemos nos alegrar, por exemplo? E aqui no caso, ele nos apresenta pelo menos dois argumentos. Um deles tem a ver com a presença do Senhor. Perto está o Senhor. Uau, essa convicção realmente nos fortalece. Um segundo motivo é a promessa do Senhor, como aí no versículo 7. Ele diz que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês. É verdade. Bons motivos para nos alegrarmos. Outra perguntinha: quando? Sim, quando devemos nos alegrar? E a resposta está muito clara aqui. Sempre. Independente das situações, independente das dificuldades, Paulo nos chama a nos alegrarmos sempre. E ele tinha moral para pedir isso. Uma última perguntinha: como? Como é que podemos demonstrar essa alegria? Como é que podemos nos alegrar? No caso aqui, Paulo fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos então apresentar os nossos pedidos a Deus. Que interessante. Então, depois que respondemos essa primeira grande pergunta, o que o autor está a dizer, ou seja, eu tento observar, interpretar o que o autor está a dizer, nós precisamos continuar e ir para a próxima pergunta, que tem a ver com a aplicação. Como posso praticar isso? O que isso tem a ver com a minha vida, né? E aqui posso fazer também algumas outras perguntinhas que me ajudam a perceber como é que eu posso praticar isso. Primeiro, há algum mandamento a seguir?
há alguma coisa que é um mandamento que eu devo observar, segundo esse texto? Sim, parece uma ordem mesmo. Pelo menos uma ordem chama atenção aqui, poderíamos até destacar outras. Mas a ordem de se alegrar no Senhor. E isso pode nos ensinar, então, que quando nós não fazemos isso, nós estamos a desobedecer a Deus. Uau, é um desafio, né? Além dessa ordem, desse mandamento, será que temos alguma promessa a receber nesse texto? Uau, e o final do versículo nos lembra, né, que Deus nos oferece a sua paz que nem conseguimos perceber bem, excede todo o entendimento. Uau, é a paz que não podemos explicar mesmo. Mas Deus nos promete, nos oferece essa paz. Outra pergunta de aplicação seria: há algum exemplo a seguir ou a evitar? E acho que nesse sentido aqui, quando percebemos o contexto, quando foi escrito essa mensagem, acho que o exemplo do próprio Paulo, né, que mesmo em grande dificuldade, na prisão, se alegrava e encorajava outros a se alegrarem também, isso pode ser um grande encorajamento para nós. Além disso, há algum ensino, alguma doutrina a crer? Uau, e eu destacaria essa aqui. Perto está o Senhor. Que verdade que nos encoraja, que nos anima. O Senhor está perto de nós. E Paulo poderia falar que o Senhor está perto dele, mesmo na prisão. Uau, isso me faz pensar que não importa a situação, por mais difícil que eu esteja a passar, o Senhor está perto, Ele está comigo. E outra pergunta que podemos fazer para o texto também, para aplicar, há algum pecado a evitar? E nesse texto eu sou desafiado, né, a não andar ansioso por coisa alguma. Muito bem, depois de ter refletido profundamente na palavra de Deus, algo que pode te ajudar a lembrar daquilo que você aprendeu é ter o hábito de escrever. Nessa ferramenta, essa ferramenta que nós disponibilizamos para você, tem lugares ali onde você pode escrever, talvez, uma frase que resuma aquilo que você aprendeu, tanto na pergunta o que o autor está a dizer, quanto na pergunta como posso praticar isso. Coloca por escrito, isso te ajuda a lembrar. Por exemplo, eu diria assim, o que o autor está a dizer, eu poderia escrever algo como: o cristão deve se alegrar sempre no Senhor, vivendo de forma amável e confiante. Isso é possível quando reconhecemos a presença de Jesus perto de nós e sua promessa de nos dar a paz quando dependermos dele em oração. Essa foi uma frase pessoal. A sua pode ser diferente, mas coloque por escrito aquilo que você aprendeu. E quanto à pergunta, como posso praticar isso? Também escreva, coloque um desafio prático. Eu poderia escrever algo assim: hoje eu vou buscar me alegrar no Senhor, pois Ele está perto. Vou buscar ser amável com todos e vou orar agora mesmo pela saúde e sustento de minha família, que às vezes me fazem ficar ansiosos. É uma aplicação pessoal para mim, tá certo? Então podemos fazer isso juntos. Além disso, então, algo muito interessante que podemos fazer com o texto da nossa hora silenciosa, ou talvez com um texto que estudamos durante uma semana, é escolher pelo menos um versículo ou um trecho bíblico para memorização. Memorização é um hábito muito bom que nos ajuda a crescer, a guardar a palavra no coração. No nosso caso, nós poderíamos escolher um texto, e eu escolheria então aqui o texto, o versículo 4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E para memorizar você pode repetir, ler, reler, depois falar de olhos fechados, compartilhar com outra pessoa, escrever em algum lugar que você vai lembrar durante o dia. É um ótimo hábito.
Muito bem, após isso, depois de ter gastado esse tempo então no texto bíblico, até memorizando parte das escrituras, você pode encerrar sua hora silenciosa dedicando um tempo específico de oração. E se você vê aqui no nosso material, nós separamos 4 grupos para te ajudar a organizar e pensar por quem você pode orar. Então, por exemplo, você pode orar pela família, por irmãos na fé, por amigos não crentes, pela sua igreja, por missionários, várias opções você tem nesse tempo de oração. Eu agora, então, gostaria de orar. Eu vou orar, dedicar esse tempo especial, orando também pela minha família, e você pode orar pela sua. Senhor Deus, eu te agradeço por esse tempo aqui e por me lembrar da importância de eu colocar a vida dos meus queridos diante do Senhor, não andar ansioso com relação às necessidades nossas, mas em tudo, chegar diante do Senhor em oração e depender de Ti, Deus. Abençoa também aqueles que estão assistindo esse vídeo, as suas famílias e que possam confiar no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Para acabar então, depois disso, o que você pode fazer? Muito importante é você compartilhar isso com outros, né? Não só compartilhar esse vídeo com outros que possam querer aprender o que é hora silenciosa, mas aquela lição que você aprendeu, compartilha com outros para que sejam edificados também, tá certo? Eu quero encerrar apenas falando que se você não conhece algumas ferramentas que podem te ajudar para o tempo de hora silenciosa, a Palavra da Vida costuma produzir algumas ferramentas. Então, na descrição também você tem ali alguns contatos que você pode falar conosco e saber como adquirir algo que pode te ajudar a desenvolver esse hábito. Tá certo? Deus te abençoe.